Todo mundo me ouvindo? Olá, Tudo bom, Gabriel? tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Quem que falou agora? Eu, Felipe. Oi, Felipe, beleza? Maria Alice. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, tudo bem? Hoje tem bastante gente. Guinho, quem? O Guinho, Júlia, Alexia. Eu acho esse nome tão bonito, Alexia, Cauane Fatal. Cal, beijo. Pedro dos Anjos, Daniel, João Pedro Coelho, Ana Favorito. Vamos lá, então? Semana passada eu pedi para os senhores alguma coisa. Não lembro. Pedi não, gente? Para enviar a redação depois da aula que a senhora vai dar. Isso. Qual é a redação mesmo? Você lembra do assunto? Eu acho que foi nessa turma, porque eu já não me lembro de mais nada, mas eu acho que foi. Se não foi, vocês me ajudam, por favor. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre a questão do porte de armas e posse de armas. Pedi isso aqui ou não? Pedi, né? Ah, então tá bom. Graças a Deus, que eu achei que eu já estivesse ficando maluca, porque eu já estou dando aula para tanta gente que eu já não sei nem onde é que eu estou pedindo o quê. Mas vamos lá. Antes da gente começar com isso, eu vou falar sobre isso daqui com vocês. Estão vendo aí? Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver aqui quem tá falando. Aí, agora eu tô vendo. Abriu? Aham. Oi, Alexia, boa tarde. Bom, o que vocês estão vendo aí? O que você acha que é isso daí? Interprete isso aí para mim. Pode dar um zoom, por favor? Eu posso. Tá pequenininho, né? Aham. Melhorou? Tá melhor, obrigado. De nada. O que é isso daí? O que você entende? Isso aqui, na verdade, gente, é um jogo. Eu vou tirar vocês aqui, não vou ficar olhando para o rostinho de vocês, tá bom? Ou para ver se vocês estão online. Mas presta atenção aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Show. Olha só, presta atenção aqui no seguinte. Isso daqui é Tá dando para ler ainda, Gabriel? Aham. Tá sim. Isso aqui é um jogo, certo? Que tipo de jogo é esse, Alessandra? É um jogo. Qual é o percurso que você tem que escrever, que tem que percorrer para você desenvolver uma escrita criativa, um texto autêntico? O que você tem que saber para poder chamar a atenção de alguém e ser diferente, autêntico, ter uma escrita diferenciada em relação aos outros concorrentes do seu concurso público aí, tá bom? E aí, ele começa pela largada. Onde é que é a largada? Isso aqui, gente, é uma atividade feita por especialistas, tá? Não é um negócio que eu resolvi colocar aqui, não. E eu quero ver o que a gente pode tentar entender com essa questão de como escrever, do que escrever, como é que eu vou conseguir ser criativo para isso? Alguém aqui tem alguma dificuldade para ser criativo na hora da escrita? Eu. Só o Gabriel, gente, que tem? Eu também. Eu também. Todo mundo. Eu queria falar uma coisa para vocês. Não é mérito seu. Todo mundo tem essa dificuldade. Mas o que eu preciso? A gente vai fazer hoje tipo um jogo, tá bom? E nesse jogo aqui, a gente vai verificar. Eu queria que vocês anotassem aí no seu caderno algumas coisas.
no decorrer desse jogo. Parece bobinho, parece idiota para um pré, né? Um pré-if, mas a gente vai ver que muita coisa aqui é interessante. Olha só, onde é que é a largada? Deixa eu pegar meu lápis. Olha só, eu vou deixar aí habilitado para vocês também mexerem, tá bom? Então, você pode anotar se você quiser. Sabe onde que anota, né? Nesse lapisinho aí. Aham. Aí você vai lá e faz a anotação se for necessário. Então, tá habilitado para todo Um mundo, segundo. ok? É um jogo, então. O que você falou, Gabriel? Eu pedi um segundo que eu já volto. Tá. Já pode ir? Eu igual criança. Já chegou? E agora? Olha só. Deixa eu pegar uma cor aqui. Eu acho que o vermelho é o melhor mesmo, né? Aqui é a Voltei. largada. Beleza. Aqui é a largada. Quando eu falo em largada, eu estou falando de onde a gente vai iniciar, né? Então, vamos lá para essa largada aqui. Deixa eu colocar aqui o meu X. Se eu vou conseguir, né? Ó, a minha largada. Nessa largada aqui, eu posso observar, olha aqui o que ele fala. Pergunte a uma criança sobre como fazer algo e observe a sua resposta. Alguém tem irmão aí? Pertinho? Eu. Tem? Quantos anos? Aqui comigo tem 10. Tá. E tem alguma coisa que essa criança aí faz que você acha que é interessante para a Olha, idade dela? falando assim, acho que não. Acha que não? Um jogo de videogame, nada que faz bem para 10 anos? Ou O fala jogo. muito bem? Tem criança que fala muito bem, tem Uhum. criança que tem o dom artístico, tem criança que é engraçada, tem criança que, enfim, que escreve muito bem, mas não fala muito, tem criança que já tem enfim, coisas diferenciadas nela. É aquela criança que parece adulto. Alguém tem alguma criança que tem um diferencial aí? Aqui em casa não. Não? Não, Não. Deixa eu ver quem tá eu falando. tenho um primo de uma amiga minha, que ele é autista, só que ele é muito inteligente para a idade dele. Ele sabe contar de um, eu acho que ele tem 3 ou 4 anos, ele sabe contar de 1 a 100 em português, em inglês, sabe as cores em inglês, assim. A minha irmã de 3 anos até sabe as cores e contar assim de 1 até 10. Só que ela não é tão desenvolvida igual o primo da minha amiga, entendeu? E ele tem 3 aninhos. 3 ou 4, por aí. Entendi. Ele também sabe várias músicas, assim, ele é um menino muito alegre, sabe, muito divertido, nem parece que ele tem esse negócio assim, mas ele é bem avançado. Entendi. Bem avançado, assim. Agora, se você perguntar para ele, Maria Alice, como é que ele faz? Como é que ele consegue gravar as cores, os números, os idiomas? Se você perguntar isso para ele, ele vai saber falar como é que ele faz? Não, mas eu acho que ele observa e pratica, igual a minha irmã. Tudo que eu faço, ela observa muito bem e ela pratica, entendeu? Pronto. Observar e praticar. Coloca aí, então, no caderno de vocês. Observar e praticar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Observar e praticar. Anotaram isso aí? Presta atenção que hoje vocês é que estão dando aula, não sou eu. Então, quando você pergunta a uma criança sobre como fazer algo, você tem que observar a resposta dela. Ela não sabe como que ela faz. Ela simplesmente começa a praticar, imitar, certo? E a partir daí, ela vai desenvolvendo a forma dela. É igual assoviar ou assobiar, né? Tanto faz. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia o meu pai e a minha mãe assoviando e tentava. Aí primeiro foi para dentro, depois eu comecei a fazer para fora, enfim. E o que fez? Eu não pratiquei,
mas eu não sei assoviar, mas eu sei o básico do básico. Mas se eu, por um acaso, tivesse pensado o seguinte, vou começar a experimentar outros assovios, aquele assovio que a gente coloca aqui no lábio inferior e assovia para ficar altão, vou fazer um assovio para dentro, vou fazer ao mesmo tempo assovio para dentro, um assovio para fora, ou seja, a gente não tem a resposta, mas a gente observa e vai desenvolvendo do nosso jeito, ok? A Alexia também tem criança aí perto de em casa, o Guinho também. Beleza. Então, o que vocês anotaram aí? Observar e Opa! praticar. Observar e praticar. Hã? Observar e praticar. Pronto. Observar e praticar. Então, vamos para o outro. Aí, ele fala aqui o seguinte, presta atenção em todo o texto. Quando eu falo texto, eu estou falando de verbal e não verbal. Acompanhe os fatos do mundo e leia o que nunca leu. Vem cá, eu já falei isso para vocês? Para você ler o que você nunca leu? Acho que não. Já. Logo no início, quando eu falei aquilo que você não gosta muito, vai lá sim, e sim. lê. Eu não gosto de economia, não, mas eu preciso ler sobre economia, Aham. né? Então, tá. Beleza. O que você detesta, Gabriel? Ler. O que você Olha, não tem paciência? Eu não Hoje a tenho aula vai ser um paciência. pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai ter Aham. Eu não tenho paciência nenhuma para ler notícia, mas é algo muito importante. Nosso Deus, é o mais importante, Gabriel. Você não tem noção. É o mais importante de tudo. Agora, o que você está sabendo? Então, você vai fazer o seguinte aí para mim. Você vai anotar... Não é que meleca, eu não consigo aumentar isso. Você vai fazer o seguinte para mim. Você vai... Espera aí um pouquinho, gente. Tá, tem bastante gente. Tá. Você vai fazer o seguinte. Você vai anotar aí essa semana que você vai ver e vai ler sobre todos os noticiários tudo que acontecer de notícia, você vai ler. Coloca aí, então, nas suas anotações. Exercício da semana, ler sobre tudo. Vamos lá. Daniel Lima, quem estiver sem microfone, pode me responder no chat. Mas eu quero saber o seguinte, de todo mundo. O que você detesta ler? O que você não pensa nunca, em nenhuma hipótese, em fazer a leitura? Desculpa, em fazer a leitura. Daniel. Pensar agora é difícil. O que você detesta, Daniel? Que alguém fala assim, vai ler determinada coisa. Você fala, putz, eu não vou ler não, gente. Eu não suporto aquilo. Eu não suporto. Quer ver um negócio que eu não suporto? Ler sobre futebol. Eu tenho horror a ler sobre futebol. Eu acho tão banal, mas não é banal. Você sabe por quê? Você consegue fazer uma contextualização muito legal entre o futebol e qualquer outra área. Então, é importante eu ler sobre futebol, não tem jeito. O que você detesta ler sobre e o que você detesta ler sobre? Qualquer coisa grande, eu gosto muito. Qualquer coisa grande. Aí complica, Daniel. Ai, meu Deus. Então... Se eu ver que tá ficando grande, se eu ver uma coisa grande assim, eu começo a ler, já mas... Já desanimo. Então, aí o seu problema a gente tem que ver. Então, você vai pegar o seguinte, seu desafio dessa semana. Você vai pegar uma coisa grande, qualquer, um jornal, uma reportagem grande, gigantesca, e vai ler para a gente, vai entender tudo. Vai ainda anotar. Entendeu? O que você leu de interessante nessa reportagem? É o seu desafio, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Mas tem que ser grande, hein? Tá bom. Felipe Oliveira. O que você detesta ler? Acho que eu concordo com o Daniel. Coisa grande pra mim não é uma coisa que eu detesto muito. Então, mas o seu vai ser... Eu tô tentando mudar isso, porque eu comecei a ler um livro hoje, acho que faz um tempinho, de 484 páginas. Que livro que é, Felipe?
Não sei se você conhece os melhores contos de HP Lovecraft. Ah, eu nunca li, não, mas já ouvi falar. Mas Mexe dizem que com que é ficção. bom. Uhum, Dizem que é muito bom. E é grande mesmo. bastante. Que pega todos Agora, os então você contos vai fazer dele. o seguinte: você vai ler umas 100 páginas dele essa semana, Ih, rapaz, posso fazer isso sim. tá? Eu acho que dá. E aí você vai tirar e vai anotar o que que você achou de interessante desse livro. Uhum, Fechou? Então tá bom. fechado. Cauane, Vou aderir essa daí dele, porque eu tô com uns Oi. 20 livros pendentes. aí, então pega um, gente, pelo amor de Deus. Além da notícia, seu desafio é ler 100 páginas até sábado, até quinta-feira que vem. Ok, ok. Ok? E anotando. Gente, olha só, anotar é primordial. Quando você anota ou rabisca o livro, o bom leitor, ele tem que rabiscar o livro. Então, você fica, às vezes, tá lá, com lápis, aí você faz um rabisco, circula, puxa a setinha para colocar o significado de uma palavra que você teve dúvida. Enfim, Eu faço é muito isso. pronto, isso é fundamental, Cauane, porque a gente, quando está lendo, se a gente não fizer isso, passa sem a gente perceber as palavras, o conteúdo, o contexto. E aí, quando alguém pergunta para a gente não sabe nem o que falar. A gente leu, mas e aí? Você levou o que para casa com aquilo? Para casa, para a mente, certo? Então, vamos lá. Fatal, o que você detesta? Ler. Assim, não é que eu detesto ler, porque se pedem para eu ler algo, eu leio na boa. Eu só tento entender aquilo de forma que eu possa entender a pessoa também. Mas dizer que eu tenho algo assim que eu não gosto, eu não gosto. Eu não tenho esse problema. Você não Só tem é o nada, problema nenhuma leitura que você não de pegar goste? para ler mesmo. Só pegar para ler que dependendo do dia da preguiça, essas coisas assim, aí eu não acabo que não vou e deixo passar. Então, como eu sei que você é leitora, eu vou querer 200 páginas essa semana de um livro que você esteja lendo aí, pode ser? Tranquilo. Tranquilo, né? E você vai fazer a mesma coisa, vai continuar anotando e vai me falar Tá bom. elementos que você tem observado nesse livro. Fechou? Maria Alice, Ok. Oi. o que você detesta? No meu Ler. caso, eu sou igual a Kawane. Eu não tenho uma coisa que eu detesto, assim. Mas o que eu não gosto, nada contra os meninos, tá? É que. Não. É sobre livros de ficção científica, essas coisas Você assim. não gosta? Não, é porque, tipo assim, nada contra, tá, gente? Vou deixar bem esclarecido aqui. É porque, tipo assim, eu gosto de livro que, sei lá, me faça crescer como pessoa, sabe? Livro, sei lá, essas coisas assim, sobre a Então, realidade que está ocorrendo nos jornais. Um livro, sabe? Um cotidiano. entendo. Um Entendo. livro mais real, né, Maria Alice? Isso aí. Não de ficção científica, que também eu fico tipo, Não, meu é Deus. bom ficção, mas depende muito do caso, sabe? É verdade, Porque, verdade. assim, tem coisas que dá pra ver assim que não é real. E você tá lendo uma coisa assim que não é real, é melhor você pegar um livro que, além de você ter mais conhecimento, você vai estar ali aprimorando e sua leitura vai estar melhor. Mas não que Isso aí. ficção Não que seja altere ruim, alguma mas eu. coisa. Por isso que eu acabo lendo. Eu não tenho esse negócio de, eu não gosto. Eu só leio porque vai estar me ajudando, independente do que seja. Isso, essa é a ideia. Exatamente. Agora, Maria Alice, quando você e Cauane falando aí, mais próximo da realidade, mas vem cá, mitologia vocês gostam? Então, gosto dessas coisas assim, sim. Pois é, mas a mitologia também está longe da nossa realidade, entendeu? Então, e você gosta. Então, o que eu quero? Eu gostaria muito que você encontre uma fanfic, se você tiver algum livro aí na sua casa sobre ficção científica, ou uma fanfic na internet. Hã? Oi?
ou uma fanfic na internet, ou um livro que você tem, ou se alguém, um dos meninos aí, tiver um texto que tenha essa questão ai, meu Deus, fugiu a palavra que a gente estava falando aqui agora. De ficção científica, manda para ela outra coisa que seria legal você ler. Marcelo Gleiser. Você joga textos de Marcelo Gleiser no Google, que você vai ter alguns textos falando sobre ficção científica, certo? O Stephen Hawking é traduzido. Então, joga na internet e eu gostaria que o seu desafio dessa semana fosse... Cadê a Maria Alice? Caiu? Deve ter caído. Voltei, Então, voltei. Tá, Maria Alice, então o seu desafio essa semana é ler sobre ficção científica. Eu falei Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro que dá aula nos Estados Unidos, que faz uns textos muito interessantes, e o Stephen Hawking, que você pode jogar aí no Google, que vão ter alguns textos dele traduzidos, beleza? E eu gostaria que você fizesse a leitura e anotasse o que tem de mais interessante, ok? Show. Dona Evelyn Leite, tudo bem? Fala aí pra gente, o que você detesta ler? Tipo, não que eu deteste, sabe? É porque eu tenho muita dificuldade de ler livros antigos, De Machado de Assis. com uma linguagem antiga, sabe? Tipo Conan Gray. Sei, também. Aí, tipo, eu não entendo as palavras, aí eu me canso e paro de ler. Entendi. Então, a gente vai tentar mudar isso. Sabe por quê? Esse cansar das palavras aí é uma falta de hábito. E às vezes, essas palavras aí, elas podem fazer o seu texto ficar altamente autênticos. Por quê? Porque quando você lê essas palavras, vai ao dicionário, o que é isso? Porque a gente tem preguiça, quando tem palavras novas, a gente tem preguiça de ir lá no dicionário, porque ali a leitura está ali, você está longe de tudo, e aí você tem que ir pegar um dicionário. Pega, deixa o celular ali perto, deixa o dicionário ali perto, pega essa palavra e coloca um outro significado dela que seja fácil para você, tá? E aí você vai interpretar e vai guardar aquela palavra. Então, essa semana, você tem aí algum livro nesse aspecto? Tenho. Qual? Eu tenho que olhar, mas eu tenho Conan Gray, o Coronel e o Lobisomem. Eu tenho mais alguns. Só que eu não me lembro agora. Então, você vai pegar esse aí, sabe, aquele que você já pegou para ler trocentas vezes e falou: não aguento, não consigo ler, porque tem muitas palavras difíceis. E você vai começar a circular as palavras difíceis e colocar o significado delas e fazer a leitura de novo. Dá para fazer isso? Sim. Então, beleza. Na Vitória, quem que é na Vitória? Tem microfone aí, na Vitória? Ou você pode colocar... Oi. Oi, tem aí. Fala pra gente, o que você detesta ler? Eu acho que não tem nada específico que eu não goste de ler. Não tem nada, não? Específico, não? Específico não. Tem os que eu não procuro ler. Mas, tipo, se botar pra eu ler, eu vou ler. E o que você não procura ler? Notícia, política. Então, você vai fazer isso essa semana. Notícia e política. Tá bom? Eu acho que porque são coisas que se a gente não procura ler, é porque a gente detesta, né? A gente lê se alguém pedir. Depois tem aula de quê? Não sei, Pedro. Vamos lá. Felipe Lopes. Eu gosto de ler tudo, só que eu fico colocando um monte de livro dentro do meu quarto e nunca lembro de ler. Entendi. Então, você vai pegar um livro desses aí que você não lembra de ler e vai colocar aí em cima da sua cama. De preferência, do lado do seu travesseiro. Tá bom? Porque aí, eu queria que você lesse pelo menos 100 páginas para mim desse livro. Dá para ser? Dá. Tá? Grifando também o que é importante. Guinho, fala você para mim. O Guinho já não tá aí, né? Só logou e fugiu.
Deixa eu ver. Jornal. Então, você vai ler jornal essa semana, tá, Guinho? Você vai lá no Folha de São Paulo, Jornal O Globo, você vai ler todas as notícias para mim e reportagem essa semana e vai anotar. Alexia, o que você não gosta? Deixa eu ver, a Alexia respondeu aqui. Eu não sou muito chegada a ler. Não é chegada? Aí é complicado, hein, Alexia? Você não gosta de ler nada? Não. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, Alex, essa semana, vamos procurar um jornal para a gente pegar todas as notícias importantes da semana? Sim. Beleza, então, tá? Essa é a sua tarefa. Pedro dos Anjos. Pedro. Pedro tá aí, não? Pedro já saiu. Beleza, vamos lá. Olha só. Olha só. A segunda coisa. Então, e isso daqui é o primeiro passo para você ser um bom leitor. Se você, um bom escritor. Se você não se informa, não lê sobre algo que você nunca leu, você, consequentemente, não vai ter contrastes na sua mente para desenvolver um texto diferente. Você percebe aqui, por exemplo, a nossa aula. A gente tinha um monte de alunos, eu acho que 26. Alguns saíram. Por quê? Porque às vezes não é interessante saber isso. Às vezes é interessante você ir lá e desenvolver um texto. Mas vem cá, como é que a gente desenvolve um texto se a gente não tem vocabulário, se a gente não tem leitura, se a gente não tem conhecimentos variados de outras coisas que a gente não gosta? É impossível. Você pode até escrever, mas o seu texto ele não vai ficar bom para você passar no concurso público. E é isso que eu acho que você quer, né? Passar no concurso público. Vamos lá. Conecte informações sobre um mesmo tera. Esse tera aqui que a gente está falando é aquele elemento de... Como é que a gente fala, gente? Da internet? É como se fosse... Terabyte. Isso mesmo. Isso aí, a pessoa que é completamente leiga. É isso mesmo, e ela não tem mais explicação sobre o que é tera. Então, nesse caso aqui... Opa. Ó, nesse caso aqui, eu tenho que conectar informações sobre esse mesmo assunto. Quando ele fala em tera, eu estou falando de forma gigantesca. Ou seja, tudo que você for ler essa semana, você vai conectar isso que você leu dentro de um mesmo lugar. Que nesse caso aqui é uma unidade, ou seja, você vai trazer unidade para aqueles conhecimentos que você está tendo, ok? Depois, faça uma pergunta crucial e esteja no centro do seu raciocínio. Faça uma pergunta para você em relação a qualquer coisa que você goste. Sei lá, vamos supor que a gente esteja falando sobre meio ambiente. Meio ambiente, existe uma pergunta crucial sobre o meio ambiente? Vamos supor que a gente esteja falando sobre a questão da saúde no Brasil. Existe uma pergunta crucial, uma pergunta fundamental que você queira fazer a essa questão da saúde no Brasil, já que a gente tem observado aí inúmeros desvios em relação à saúde. No Rio de Janeiro, a gente não para com nenhum secretário da saúde. A gente vê em outros lugares também muitos desvios, em Brasília, desvios. Por que isso acontece? Existe alguma pergunta crucial para isso? O que seria uma pergunta crucial? Uma pergunta importante, uma pergunta que vem diferenciada. Não é aquilo que todo mundo fala, poxa, o Brasil é assim porque tem muita corrupção. Isso não é uma pergunta crucial. O Brasil é assim porque tem muita corrupção? Não, todo mundo sabe disso. Agora, desenvolve uma pergunta inteligente a respeito daquilo que você está desenvolvendo, certo? Então, vai anotando aí. Desenvolver
perguntas inteligentes. Coloca aí no seu caderno. A primeira, então, você vai ler o que você nunca leu, depois você vai conectar essas informações no mesmo campo, depois você vai fazer uma pergunta que você nunca fez, uma pergunta crucial e inteligente. Anotou isso aí? E aí, ó, olha que interessante, você vai comparar. Vai comparar o quê? Sabe aquela história que você leu de ficção científica, Maria Alice? Aquela história que você leu, Daniel? Aquele texto que você leu de 100 páginas e tinha umas coisas interessantíssimas ali que você achou enjoado para ler porque era grande, mas que tinha algumas coisas interessantes? Você vai comparar com um determinado elemento. Vou comparar com o meio ambiente, vou comparar com a saúde, vou comparar com as falcatruas do governo. O que eu vou comparar? Eu vou comparar na semana para pensar sobre o que eu li e trazer isso que eu li para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, ok? Então, coloquem aí. Trazer o que eu li para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Me ajuda aqui. O que eu mandei vocês escreverem, então? Fala a primeira coisa para mim. Observar e praticar. Sim, depois. Ler sobre tudo que você já... Ler sobre tudo até algo que não goste. Principalmente sobre algo que você não goste. Exatamente. A terceira. Acompanhar dos fatos mundiais, né? Botar como principal, porque é bom você ficar sabendo das notícias do mundo. O terceiro, na verdade, pergunta crucial em relação a um tema. Uma pergunta autêntica em relação a um tema. Não uma pergunta que todo mundo faz, certo? Então, a terceira aí é uma pergunta autêntica. Uma pergunta que seja crucial, que faça a gente raciocinar, pensar e falar, nossa, que menino inteligente, que pergunta boa. Ok? Então, é importante que você faça essas perguntas. Gente, para escrever, você tem que pensar. Não é fácil escrever. Todo mundo acha que é super fácil, que é só pegar, baixar Chico Xavier e né, psicografar. Quem dera que fosse assim. Que é difícil. É difícil porque a gente tem que pensar, a gente tem que comparar, a gente tem que fazer analogias, a gente tem que contextualizar. Então, o terceiro passo aí é fazer uma pergunta crucial, autêntica sobre um tema. Beleza? Aí a quarta, Cauane, agora você vai comparar o que você tem lido, o que você leu, no caso, essa semana, comparar com coisas do cotidiano, certo? A partir daí, Cauane, vocês vão encontrar as soluções para essa sua pergunta crucial. Beleza? Qual é a solução que tem para essa pergunta que é autêntica, que ninguém se fez ainda? Certo? Dentro do meio ambiente, todo mundo fala, por que há o desmatamento? Qual o intuito disso? Dentro desse negócio da Covid agora, por que o governo não está ligando? Por que muitas mortes estão acontecendo? Poxa, isso todo mundo faz. É uma pergunta que todo mundo faz. Que pergunta você faria que é diferente do que todo mundo fala? Melhor elaborada do que todo mundo faz, elabore melhor, certo? Faça uma contextualização com aquilo que você leu e o cotidiano, que você vê nos jornais, ouve no Jornal Nacional, pelo menos assista ao Jornal Nacional e conecte, contextualize com aquilo que você lê. Ó, soluções que bons profissionais já encontraram. Você pode encontrar as soluções que alguém já encontrou, ou simplesmente identificar. Se a sua pergunta for tão boa que ninguém tenha pensado nisso, você vai encontrar a solução para essa pergunta. Na verdade, essa pergunta aqui, ó, é a tal da tese. Essa pergunta crucial que a gente está falando aqui, ela é a tese, certo? Nesse jogo, presta atenção que a gente já deu largada há um tempão e a gente está demorando. Vocês estão percebendo isso?
Olha onde que a gente está. Aham. São 2h37. Vocês acham que a gente vai conseguir todo esse percurso aqui até 3 horas? Você acha? Claro que não. Rapaz, eu acho que não. Claro que for não. muito A rápido. gente tem muita coisa para aprender. Agora, se isso é só um jogo, eu estou explicando para você um jogo e estou demorando desse jeito, você acha que a escrita ela vai assim, rápido? Nem. Lógico que não. Gente, Ela já são dem- 2h30, quase 2h40, a gente não chegou nem em um terço do percurso. Exatamente. E quando você está escrevendo, se você já tiver, Gabriel, isso praticando, você já estiver praticando, você vai mais rápido. Ou seja, você dá a largada, você vê o tema, dá a largada rápido, e aí você chega aqui logo nas comparações. Por quê? Porque você já é um cara que leu muito na vida. Então, você sabe o que com o que você vai comparar. Então, você já é um cara que está preparado para fazer redação. Então, você vai ter uma pergunta pertinente. Então, isso daqui você faz com, sei lá, dependendo, uns 10 minutos, eu imagino. Certo? Então, demora. Escrever não é psicografar. Demora. Para onde a gente vai agora? Eu queria que alguém pegasse o lápis aí para mim e me indicasse para onde a gente vai nesse momento. A gente já tem 3 passos. Agora vamos para o 4º passo. Qual é? Observe os bonequinhos aqui, ó. Ele continua levando a vida dele. É isso que eu quero que você entenda. Que você pode fazer bem uma redação, estudar bastante para passar num concurso público, mas tudo que você faz na sua vida, ando de skate, jogo videogame, gosto de ler, tudo que você faz na sua vida também conta como estudo para redação. Você não vai parar tudo, parei tudo na vida aqui, porque agora eu vou dar a largada para poder fazer redação. Você não tem que parar tudo na vida. Você tem que continuar tudo na vida. O cara continua, certo? Mas vamos lá. Vai lá. Para onde que a gente vai agora? Façam aí com uma outra cor, por favor, não com o vermelho, para eu identificar que é uma outra pessoa. Ninguém consegue escrever, circular aí para onde que a gente vai? Não sei como que usa o lápis. Nem O eu. lápis, você clica nele e ele vai aparecer aí um monte de negocinho. Aí o lápis você vai pegar e vai clicar com ele e vai fazer um círculo. Consegue fazer? Não sei se eu te expliquei, não expliquei nada, né? Aí, alguém conseguiu, ó. Professora, a senhora Oi? pode repetir o que você falou, por favor, porque eu caí. Eu não falei nada, eu tô explicando como é que usa esse lapisinho aqui, ó. Ah, tá. Ok. Tá bom? Eu achei. Aqui, beleza. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui. Agora, pergunta que não quer calar. Eu imagino que alguém queira perguntar, Alessandra. Peraí. Experimente uma comida que nunca tentou antes? O que isso tem a ver, minha filha, com escrita? Você sabe me dizer o que tem a ver com escrita? Mano, eu acho que se você provando uma coisa que você nunca tentou fazer antes, você começa a abrir sua mente, porque vai que você gosta, vai que você não gosta, vai que você adora, vai que você detesta. Aí você pode levar isso para várias outras coisas. Por exemplo, no meu caso, a notícia, uma coisa que eu acho muito chato de ler, de ver, de assistir, qualquer esse tipo de coisa. Aí você usa isso no seu cotidiano e, fazendo isso, você abre a sua mente e tem mais, não criatividade, mais experiência com as coisas. É isso aí. Mas conhecimento, né? Conhecimento. Isso que o Gabriel falou, pronto, foi uma aula. Nem preciso falar nada mais. Quando você faz aquilo que você não faz nunca, você faz a sua mente criar outras vontades, outros mecanismos. Então, você acaba fazendo com que a sua mente veja outras coisas. Eu costumo dizer, eu falo isso para os meus alunos,
e parece coisa de doido. E aqui em casa, quando alguém vê também, parece que é coisa de maluco. Subir escada. Tem dia que eu falo, não, vou subir escada de costas. É difícil a primeira vez? É. A segunda, pouquinho. Mas a terceira você já vai subindo até correndo de costas. Ou seja, é algo que você não faz todos os dias. O problema é que a gente está vivendo numa sociedade tão certinha que a gente tem que passar por o mesmo caminho todos os dias quando a gente está fora de pandemia, porque aquele caminho é menos perigoso. A gente tem que fazer as mesmas coisas porque aquilo ali eu tenho o hábito de fazer, mas aí a gente leva isso para a escrita também e acha que a gente tem que fazer na escrita aquilo que a gente está cansado de fazer desde quando estávamos na primeira série do primário, primeiro ano. Fala, Gabriel. Uma coisa nesse sentido que eu queria comentar é que quando eu era criança eu fazia muito isso, até que uma vez eu coloquei sazon, orégano e cominho no meu cereal. Pior coisa que eu já comi. Ficou bom? Ficou bom? Horroroso. Pronto, mas foi criativo. Foi criativo. Tipo, eu tava entediado, aí eu, tô comendo cereal aqui, aí tinha os temperos na mesa, eu olhei e falei, por que não? Eu comi e me arrependi amargamente. Tive que jogar a tigela inteira. Foi só um pouco, né? Foi só um pouco, mas eu tive que jogar tudo Mas de fora. repente, mas olha só, seu cereal com leite, se você coloca noz moscada, por exemplo, fica uma delícia, te garanto. Sim, porque uma vez antes Canela. eu tinha colocado, não lembro o que, mas foi um tempero, mas que também combina com doce. Aí eu falei, ficou bom. Aí na próxima vez eu tentei, fiz isso e me arrependi. Pronto, mas é isso. É isso que a gente tem que entender. Tem coisa que a gente não gosta, mas não é um conhecimento que você adquiriu. Você sabe que se você colocar cominho, né, outros temperos dentro do seu cereal, não vai ficar bom. Mas se você colocar outros que combinem com doce, tipo canela, tipo noz moscada, tipo aquele cravo da Índia, se você colocar elementos assim, vai ficar bom. Então você já tem um conhecimento de quais os temperos que são bons para o doce e quais são bons para o salgado. É isso que eu quero que você entenda. Isso dá para utilizar numa redação? Lógico, conhecimentos variados, tá? Vamos lá. Alguém pode riscar aqui para mim? Com outra cor? Ninguém Riscar consegue? O quê? Eu sei como é que faz. Recombine as coisas já existentes. Como Olha é que só, faz isso outra aí cor é aqui? fundamental e ninguém faz isso muito em redação. Só quem tira nota 1000. Prestou atenção em mim? Ninguém faz muito isso de recombinar, mas só quem tira nota 1000. Então, quem tira nota máxima, isso aí, galera. Recombine coisas já existentes. O que é isso? Eu simplesmente vou conectar elementos já existentes para fazer uma metáfora. Igual aquele texto que a gente leu, que a menina colocou. Qual era a expressão? Que era uma figura de linguagem. Que era... Igualdade? Não era igualdade, não. Igualdade foi o significado da palavra. Ela colocou... Ela falou abismo. O abismo é um buraco, mas abismo, quando a gente coloca no dicionário o que é abismo, abismo está falando de uma ribanceira, de um buraco, de algo muito alto, enfim. E ela colocou abismo no sentido da educação, né? Naquele texto que a gente estava lendo. Então, presta atenção que ela utilizou algo já existente e recombinou, melhor dizendo, porque combinar ele já existe no sentido natural dele. Mas quando eu falo em recombinar, eu estou falando de colocar algo que já existe num contexto em outro contexto. Certo? Quando a gente fala assim, um tsunami de emoções, é um tsunami, porque tsunami, palavras japonesas, fica no masculino, tá, gente? Então, não é uma tsunami. Um tsunami de emoções. Tsunami não é um fenômeno natural, certo? Emoção é uma coisa que não tem nada a ver com tsunami, entretanto, eu estou recombinando. Então, cuidado.
atenção, aliás, com o que você conhece. Tudo que você conhece, ele pode ser recombinado. Tudo que você sabe, já viu, leu, ouviu, uma música, ela pode ser recombinada com situações cotidianas. Então, ó, em outros contextos, certo? Dando-lhe nova finalidade. Não tenham medo de dar uma nova finalidade para uma palavra. Não, a gente tem problema em redação, a dificuldade de vocês escreverem em redação é exatamente essa. Vocês têm medo de colocar as palavras que o mundo de vocês dentro da redação. E aí vocês ficam presos, né, em um mundo técnico, que você não consegue mostrar a que você veio. E para escrever bem, de forma criativa, relaxante, para a gente poder ficar feliz com o que a gente está lendo, a gente tem que saber quem você é. E a gente só sabe quem você é a partir da leitura do seu texto espontâneo, criativo. Gente, me fala aqui com toda sinceridade, isso que eu estou falando é besteira? Não. Ou vocês acham que isso não tem nada a ver com redação? Me ajuda nisso. Tem a ver. Mas queria que alguém me falasse alguma coisa. Como é que é? Pode fazer com contar, rapidinho? Em uma redação... Beleza, para você é bom, Gabriel é bom. Oi? Mas em uma redação não podia se usar uma metáfora? Abismo é uma metáfora ou não? Abismo é uma metáfora. E aí, lembra que eu falei assim para vocês? No caso dela, ela poderia colocar entre aspas. Lembram-se disso? Porque ela utilizou a metáfora abismo. Mas, nesse caso aí, o texto dela estava tão enxutinho que ela nem colocou. E, sinceramente, o corretor não iria ficar causando problemas em relação a isso. Ficaria ruim se essa palavra abismo dela não estivesse entre aspas e causasse uma ambiguidade. Deu para entender? Um outro sentido. Aí, nesse caso, sim, ela poderia sofrer com esse problema. Deu para entender, Maria Alice? Oi? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui o nosso jogo. Para onde que a gente vai agora? Façam aí um risco aí para mim, um círculo. Isso aí. Examine um grande número de possibilidades, sem se demorar muito em cada uma. Olha que interessante isso. Existem inúmeras possibilidades. Se eu for falar, por exemplo, de política, vamos supor que o meu tema seja política. Se eu for falar de política, gente, eu posso falar sobre a questão que está muito em voga, que é da falta de honestidade, a desonestidade política. Eu posso falar sobre a desonestidade política. Posso falar de políticas públicas que deram certo. Posso falar do sentido de política, certo? Definindo o que é política e fazer uma comparação com a política hoje. Eu posso falar da política em determinada área, da política na saúde, da política na educação, da política deixa eu ver mais onde, educação, na justiça, enfim, eu posso falar da política em diversos assuntos, só que eu tenho que 30 linhas só numa redação, no máximo. Então, eu não posso me demorar nelas. Eu não posso falar muito sobre elas. Eu posso falar um pouco sobre elas. E, de preferência, ser sucinto e objetivo. Então, eu não sei escrever aqui objetivo. Não sei, não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ser... Ai, apaguei o de vocês, desculpa. Eu tenho que ser objetivo nesse caso aqui, certo? Não, isso! Quem foi o abençoado de Deus? Muito obrigada. Eu tenho que ser objetivo, exatamente isso. Não dá para ficar enchendo linguiça. Se eu ficar enchendo linguiça, tá?
eu vou ser prolixo. E prolixidade é repetição. E repetição é 0. Tá bom? Deu para entender? Olha só, nesse desenho aqui, tem gente que gosta de circular o desenho, brincar, não sei o quê. Aqui não tem problema de você fazer isso. Porque, às vezes, isso daí que você está fazendo, faz solzinho, menininho de pauzinho, né? Aquele negocinho de palitinho, aliás. Esses desenhos, faz casinha, esse negócio todo, é ruim fazer isso? É seu. Isso, para mim, ajuda muitíssimo para eu poder ter uma escrita criativa. E para você? Você pode fazer isso no rascunho? Você pode, gente, fazer isso no rascunho. O rascunho é seu. Você faz o que você quiser do rascunho. Então, você pode, ok? Nesse caso aqui, se você quiser, tem gente que fez na nuvem aqui, não tem problema, pode fazer. Desde que você não atrapalhe aqui o percurso, você pode fazer desenho quanto você quiser aqui dentro. Não tem problema nenhum em relação a isso. Isso já foi provado até cientificamente, que quando a gente faz desenhos para poder conseguir chegar a uma criatividade, isso é extremamente importante e benéfico para a nossa saúde mental, tá bom? Então pode fazer. Vamos lá. Aqui, então, sem me demorar em cada um. Principalmente quando você sabe muito sobre um assunto, que foi o que eu falei naquela redação que a gente viu semana passada. Que o assunto é um assunto que você conhece pra caramba. Então, se você conhece pra caramba esse assunto, né, você vai querer colocar tudo sobre ele. Não dá. Você tem que escolher, sem demorar em um desses assuntos. Beleza, vamos pro outro. Busque uma cadeia de relações razoáveis entre os fatos. O que é uma cadeia, hein? Me fala aí. Algo em sequência? Exatamente. Se eu falo da cadeia alimentar, vocês se lembram disso? Uma sequência de animais que viram alimentos. Exatamente. Vem cá, existe uma sequência aí para você fazer nesse tema, relacionar com aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, as suas vivências de mundo com o tema dessa redação? Dá para você fazer uma cadeia? Caraca, eu conheço uma música que tem super a ver com esse tema. Será que eu posso utilizar aqui um trechinho dela? Um trechinho pode, não dá para colocar a música toda, beleza? Bom, meninos, a gente vai parar por aqui, porque faltam 6 minutos. 6 minutos, tá? E aí, eu só vou repetir aqui o que você tem que ter aí escrito no seu caderno. Eu quero que vocês façam um print disso aí, tá? Eu vou baixar, peraí que eu vou diminuir. Depois eu diminuo, aí vocês tiram um print e eu gostaria muito que vocês pensassem nisso durante a semana, tá bom? Semana que vem a gente vai terminar tudo, porque eu acho que vai ser mais rápido semana que vem. Eu não sei se eu vou terminar tudo não, tá bom? Semana que vem eu vou falar uma a uma rapidinho e aí a gente vou me ater só no finalzinho, na chegada aqui. Mas a gente não vai ficar a aula toda nisso aqui não, a gente vai fazer uns 20 minutos só dessa aula aqui, tá bom? Então vamos lá, me ajuda aí. A primeira, o que eu pedi para anotar? Qual é o primeiro passo da escrita criativa? Observar e praticar. Pronto, a segunda? Como? Ler sobre tudo até algo que não goste. Show! A terceira? Desenvolver uma pergunta crucial e inteligente. Ok. A quarta? Trazer algo que nós lemos para o nosso cotidiano. Isso, comparar, dar soluções em relação àquilo que você... A pergunta pertinente que você fez em relação ao nosso cotidiano. Show! Depois, a gente vai para experimentar coisas que você não goste, inclusive comida. Então, coloque aí. Quarto, quinto, experimentar tudo que você não gosta, inclusive comida. Quando eu falo nesse experimentar aqui, eu estou falando mais para você observar,
certo? Aquilo que você não gosta. Experimente, saboreie, tente, vá com a mente de que, eu posso gostar, eu posso achar isso interessante, isso pode ser relevante para o meu texto. Qual é o sexto? Oi, qual é o sexto? Sexto eu não anotei. Comparar as soluções que os bons profissionais já encontraram, ou você mesmo respondê-las com suas palavras. Não, essa é a quarta. Essa é a quarta. Essa daqui é a quinta, de experimentar alimentos diferentes. E a sexta é recombine coisas já existentes com outros contextos. Ou seja, todas as palavras e todas as coisas que você conhece, você pode trazer para qualquer contexto. Então, coloque aí. Tudo que você conhece pode ser trazido para qualquer contexto. Colocou isso aí? Vamos para o sétimo. Examine um grande número de possibilidades, sem se demorar muito em cada uma delas. Ou seja, você vai examinar e ver o que pode ser colocado na sua redação, ok? Examine, observe, veja o que você vai colocar na sua redação e seja objetivo. Anotou isso aí? Eu vou perguntar semana que vem, hein? Isso tudo, todos esses passos, vocês seguirão, tá? Para poderem utilizar nessas leituras dessa semana que vocês vão fazer, beleza? Busque uma cadeia de relações razoáveis entre os fatos. O que é fazer uma cadeia? A relação que determinada coisa tem com a outra. Uma música tem relação com aquele tema, uma história que você leu tem relação com aquele tema. Ou seja, você vai fazer uma cadeia de fatos. Então, coloque aí, oitavo, desenvolver uma cadeia de fatos daquilo que você está lendo durante a semana. Beleza? Paramos aqui. Marquem onde a gente parou, por gentileza, porque semana que vem a gente vai ter mais 20 minutinhos. A gente não vai ficar esse tempo todo aqui, não, mas a gente vai ter 20 minutinhos. Deixa eu diminuir isso aqui para vocês fazerem o print. Dá para fazer? Uhum. Show? Então tá. Falta 1 minuto, o Marquito já deve estar chegando. Já tá aí. Beijo então para vocês. Pronto, Marcos? Passando a bola. Saudade de você, amiga. Professora. Ih, tá conectando ainda. Oi. É para te mandar a redação? Pode me mandar? Pode me mandar. Vocês têm um e-mail, não tem? Eu tenho. Então tá, alessandra.freitas00@gmail.com. Acho que eu anotei aqui para vocês. Oi, Marcos. Beijo. Saudade. Oi, vim te atrapalhar. Não, não atrapalha não. Eu que tô atrasada, para variar. Cheguei, você vai embora? Pois é. Aí. Vamos planejar uma aula junto qualquer dia. A gente fica 2 horas com esses meninos aí. Eles morrem com a gente, né? Beijo. Beijão. Tchau, tchau, Eles gente. são ótimos.